Graças a Deus. Boa tarde, queridos irmãos. Quem quer bater papo comigo e me fazer umas perguntas? Hã? Quem quer me fazer umas perguntas aí? Eu vou lhe puxar e vai entrar na live. É só se posicionar. Menu já disse, eu é. Ida dos Reis, Cassandra Dara, estão embora bem ver e ouvir. Josué Tomás, queres entrar, Josué? Hã? Michel, estou fora. Silvestre, estou a chamar o teu puto José, Silvestre. Diga ao José para se posicionar. Príncipe Arcanjo, surpresa é difícil. Silvestre, olha o teu puto, disse não, não. Puto vai congelar, né? Maria vai lhe falar, quem te mandou, seu atrevido? Ah, Youssef tem que jejuar 40 dias para entrar ao vivo. Silvestre perguntou se não tem alguém aqui para dizer chama-me a mim. Ah. Graças a Deus. Vamos para o que é mais importante para o dia de hoje. Eu quero fazer uma pergunta ao mundo. Vocês têm noção o que significa esta palavra, o mundo jaz no maligno? Eu quero perguntar às pessoas, vocês têm noção o que significa o mundo jaz no maligno? Se chamem. Ainda não mandaram nos grupos, pô. Ou já? Meu prazer te louvo. Ah, já está. As pessoas neste mundo não têm noção do que o João, o apóstolo, falou no livro de primeira carta, aliás, de João, no capítulo número 5 e no seu versículo 19. João, discípulo de Jesus Cristo, ele disse: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Será que João estava a falar que todos nós somos de Deus? Quando eu falo somos de Deus, todos somos de Deus? Será que o mundo tem, as pessoas têm noção do que significa o mundo todo jaz no maligno? Todo.
não tendes noção do que significa isso. A Terra não tem noção do que se processa no mundo do espírito. A Terra não tem noção do outro lado da cortina do tempo. E a cortina do tempo está à frente de você. Não pensa que é depois do planeta Terra. Não pensas que ele está longe de você. Essa cortina está à frente dos teus olhos. E o mundo espiritual está atrás da frente dos teus olhos. Ou então atrás da cortina que os teus olhos não podem enxergar. Nem a cortina os teus olhos podem enxergar, tampouco o que está atrás. Sabe o que significa a cortina do tempo? Significa que há uma divisão, essa que se chama cortina, uma divisão entre as duas dispensações. Tem a dispensação da terra, do físico, a matéria, aquilo que os comunistas disseram que a matéria é o critério da verdade. Existe um outro mundo para além do nosso. E não está longe de ti, não. Eles se mesclam. Está aqui entre nós. Essa cortina está diante de ti. E atrás dessa cortina está um outro mundo. Você não pode enxergar a cortina. Tampouco você poderá ver o que está atrás da cortina. E há uma atividade intensa atrás da cortina do tempo. O tempo está nesse lado e a eternidade está no outro lado. Esse outro mundo, que é o mundo espiritual, é o mundo da eternidade, onde as coisas permanecem para sempre. E neste mundo, o mundo do eterno, do finito, do tempo, debaixo do sol, não é eterno. E as coisas não são permanentes. Tudo passa. Por isso Jesus disse que os céus e a terra vão passar. A palavra de Deus é espírito. A palavra de Deus veio de trás da cortina do tempo e se manifestou entre nós. E esta palavra que nos leva a termos percepção do mundo espiritual, a conhecermos o mundo espiritual, a sentirmos sem sentir o mundo espiritual. A palavra de Deus nos faz ver sem ver o mundo espiritual. Como assim ver sem ver? Sentir sem sentir. Sim, através da palavra tu vais conhecer que ele é real, que ele existe. Não precisa você ver, porque ele não é visto com os olhos físicos, mas sim com os olhos espirituais. Somente o espírito vê espírito. A carne não vê espírito, mas o espírito vê a carne. Mas a palavra de Deus, que é espírito, que se encarnou um dia e nos ensinou essas coisas. E o profeta já teria dito que todos seriam ensinados por Deus. Deus é espírito. Mas um dia Deus Espírito se fez homem para que pudesse habitar com os homens e andasse com os homens e ensinasse os homens. E ele nos ensinou o mundo espiritual. E um dos seus discípulos, chamado João, disse que o mundo jaz no maligno. Qual mundo? O nosso mundo. O mundo da quem? Não da além. Da quem? Da cortina do tempo. O mundo debaixo desse céu jaz no maligno. Quem é o maligno? A palavra maligno vem do mal. E tem o príncipe, o senhor do mal, que é o diabo. É o maligno.
Mas ele não está só. Ele tem as suas forças. E essas forças é que dominam, é que manteram, capturaram este mundo da qual nós somos, ou então nós pertencemos. Por isso João diz que o mundo jaz no maligno. A palavra jaz significa está presa, vive, capturada, dorme. Estás a ver como mais ou menos quando se enterra um cadáver e lá no jazigo se escreve assim: aqui jaz o fulano. Escreve o nome dele: João, Maria, Margarida e não sei quem. Aqui jaz. Estão a dizer que aqui está preso o corpo do fulano. Aqui foi enterrado o corpo do fulano. Veja só, por exemplo, quando os corpos são sepultados. É uma prisão. A sepultura dos corpos é uma prisão. Quando Jesus morreu e desceu às partes mais baixas da terra, as partes baixas e mais baixas da terra, onde é que meteram o corpo dele? Na tumba. O que significava essa tumba? Cadeia. Por isso, o Espírito Santo disse que as ânsias da morte teriam sido soltas, mas mesmo assim elas não conseguiram prender, reter permanentemente a Jesus. Nem seu espírito, nem seu corpo ficaram no cativeiro. O seu espírito voltou e o seu corpo saiu. Por que que o anjo derrubou aquela pedra? Era uma pedra muito grande que colocaram na porta da sepultura ou então da campa de Jesus. Era uma cadeia. É um desafio. Satanás diz: eu quero ver sair daqui. Mas quando Jesus ressuscitou, diz que vieram dois anjos, fortes arcanjos nesse caso, derribaram aquela pedra. Por isso, quando as mulheres foram, eles estavam a chorar pelo caminho: quem vai nos abrir aquela pedra bem grande? Nós somos mulheres. Aquela pedra é muito grande. Como será possível nós irmos balsamar o corpo do mestre se tem lá uma pedra? Mas encontraram, a pedra já estava derribada. E o mesmo Senhor não estava lá. E o mesmo anjo que derribaram a pedra lhes perguntou: por que que vocês estão a procurar aquele que está vivo dentre os mortos? Ele não está ali. Ele já ressuscitou. Corram, vão falar, avisar os seus servos, discípulos, que ele já ressuscitou, para irem no monte que ele lhes falou, para lhe esperar. Correm. Quando eles partiram, o mesmo Jesus lhes cruzou. E disse a Maria: Maria. E a Maria disse: Raboni. E queria tocar Jesus. E Jesus disse: não me toques. Não faça isso, mulher, pois ainda não subi para a casa do meu pai. Então, as pessoas não têm noção do que é o mundo que jaz no maligno. Não têm. Vocês não têm noção, pá. Por isso tem o cristianismo miúdo de brincadeiras, as aventuras cristãs, e eles acham que são libertos. Quem poderia vos libertar desse cativeiro? É quem? Quem é que poderia vos libertar do cativeiro? Quem? E eles vão dizer: Jesus. Sim, Jesus Cristo, glória a Jesus, fez esse serviço. Mas muitos anos depois, vocês outra vez voltaram no mesmo cativeiro. Não digo vocês não estavam lá, mas a igreja espiritual ficou outra vez cativa. Assim como Israel. Você está a ver aquilo que você está a ver com Israel. Aquilo é cadeia. Você nem sabe. Por isso eu disse: vocês não têm noção o que significa o mundo jaz no maligno.
Quando alguém olha para os israelitas, só tem história. Histórias bacanas. Eles são prisioneiros. E é uma cadeia de alta segurança. Todos no cativeiro. Presos. Com ferrolhos pesados. E a comerem o pão que o diabo amassou. Até o tempo da correção. Vai chegar a libertação para eles. Como chegou a libertação para a igreja. A libertação da igreja chegou. A libertação da igreja chegou. Mas vê lá a igreja que não tenha o mesmo destino, o mesmo fim como dos israelitas. Ele teria vindo para os céus, mas os céus o rejeitaram. Não deram crédito nele e mataram-no. A paz teria vindo para eles e eles não conheceram o dia da visitação de Deus. Não conheceram o dia que a sua paz lhes pertencia, pois seus olhos estavam vendados e vedados para que não pudessem descobrir isso. Vê lá se vocês também não estão a viver os mesmos dias, ó igreja. Ainda bem que vocês vão ser libertos. Eu já disse, ou vou vos libertar com palavras ou com porrada. Como assim? Sim, com pancada. Então isso que você está a ver o mundo a levar pancada aqui é para o vosso bem. Quantos vão vir com dores, com lágrimas? E quantos vieram a chorar? Vocês não têm noção o que significa o mundo jaz no maligno. Essa prisão é verdadeira, é real. Onde as pessoas estão presas. Quem vai te livrar disso? Teus jejuns? Tuas orações? Não são suficientes. Tu não tens força para lutar com aqueles que te prenderam. Não tens força, não tens condições, nenhuma condição tu tens para você enfrentar os teus adversários. A única coisa que vai acontecer é que você vai ser enganado e você pensar que você é livre. Vais fazer um jejum, vais ficar não sei quantos dias na mata, vais ficar não sei quantos dias deitado no chão, vais ficar não sei quanto tempo a orar, vais crer, vai dizer, estou salvo, absorvição, vais procurar um outro prisioneiro, um cativo, para ir te enganar a libertação, e vai te dizer, estás livre, estás liberto, e vão invocar o nome do Senhor em vão, e vão repetir as palavras de Jesus Cristo, e a salvação nunca chega. E vocês sempre a jazerem no maligno. E como qual é o sinal que tu nos dás? Que nós estamos no maligno. Sabe qual é o sinal que eu vos dou que vocês ainda estão no maligno? Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Ouviu? Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Porque é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus, a semente de Deus está nele. E essa semente conserva ele. A pessoa se conserva a si mesmo. É muito forte você está a ouvir. Olha o que Paulo João fala. Nós sabemos, no 18, antes 19, nós sabemos que aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que é de Deus é gerado. O que é de Deus é gerado. Sabe o que é gerado? Nascido. Nascido o quê? De novo. E porque é gerado de Deus, então conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Então vocês estão a se enganar com a libertação que nunca existiu, ou cristãos do mundo. E o maligno vos toca. E vocês não se conservaram a vocês mesmos. E vocês estão sempre a pecar. Nós estamos a ver aqui João dizer que o nascido de Deus já não peca. O que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo. Conservar-se em quê? Em santidade e temor. Permanece firme nos passos de Jesus. Permanece em santidade,
no temor de Deus, porque não peca e se conserva a si mesmo. E ele é gerado do Espírito, é nascido de Deus. E o maligno não pode lhe tocar. São esses que Paulo está falando. Sabemos, nós que fomos gerados de Deus, por Deus, através do Espírito dele, nos conservamos a nós mesmos. Qual conservação? Para não pecarmos contra Deus. Como dizia Davi, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ouviu? E porque não pecam, porque são gerados de Deus e se conservam a si mesmo, então o maligno não lhe toca. E são esses que João e outros do seu tempo, e outros que viriam, claro, se você estiver nessa condição, são esses que ele está dizendo, agora que somos de Deus, sabemos que somos de Deus, depois que nós nascemos de novo, depois que fomos gerados de novo, e nos conservamos a nós mesmos. Ok? Depois que nós nascemos de Deus, nascemos do Espírito. O mesmo João, não nessas cartas, mas no Evangelho, diz assim, o nascido de Deus, o de Espírito, o nascido de, aliás, Jesus, não João, o nascido do Espírito é Espírito, e o nascido da carne é carne. João, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo número 1, ele diz assim, que a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os tais não nasceram nem do varão, nem da carne, nem do sangue, mas sim são nascidos do Espírito, são nascidos de Deus. É isso que ele volta a falar, que o nascido de Deus não peca. Mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Então, sabemos que somos de Deus. São esses que foram libertos. E esse grupo tinha cessado. Esse grupo tinha cessado na terra. Somos de Deus. Eles conseguiam nascer de novo porque os céus estavam abertos. Não os três. Estavam abertos os dois céus. Estavam abertos os dois céus. Então havia condições para a conversão. Céus abertos significa manifestação do reino de Deus. Manifestação do reino de Deus significa Deus em ação entre os homens. De uma maneira manifesta, para libertar os cativos, para salvar os pecadores. Céus fechados significa condenação na terra. As pessoas podem crer em Deus, mas não vão achar Deus. Por quê? Céus fechados é a ausência do reino de Deus. A ausência do reino de Deus é a ausência da presença ou do Espírito de Deus e também da palavra de Deus. Então o que vai acontecer? O que acontece é que vai existir palavra de Deus, mas que não tem Espírito. E se a palavra de Deus não tem Espírito, também não tem vida. E a palavra de Deus que não tem Espírito e não tem vida, chama-se carne, ou então letra, para nada aproveita. São historietas, histórias contadas, anedotas, fatos passados, que serão contados de geração em geração. E as pessoas vão se enganar a si mesmos, que eles acharam Deus. Aí os rituais vão continuar. As regras ritualistas vão continuar. Batismos, as ceias, os jejuns, as orações, os cultos. Tudo isso vai continuar. Louvor, adoração, tudo ensino, pregação, tudo vai continuar na igreja, mas sem Espírito.
E quando não há o Espírito, não há liberdade. Porque assim está escrito: aonde estiver o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Sem o Espírito não há libertação. As pessoas são cativas. A única coisa que vai acontecer é que eles vão se enganar a si mesmos. Eles vão se mentir a si mesmos, acreditando que são de Deus, que são livres, porque vão repetir como papagaios a palavra de Deus. Vão repetir os sons do passado. Vão repetir as vozes do passado. Vão repetir o que os profetas e os apóstolos falaram. Vão repetir o que Jesus falou. Vão andar nos caminhos tortos, escabrosos, mas são cegos, e eles vão dizer: estamos a andar nos caminhos planos e diretos. Estamos a andar nos caminhos estreitos. Eles acham que o caminho estreito é participar dos ritos e rituais evangélicos. Isto é, participar do batismo, das ceias, das ofertas, dos dízimos, das orações, dos cultos. Então, isto é o caminho apertado. Vivem em pecado porque não se conseguem se conservar a si mesmo. Não conseguem se conservar a si mesmo porque não foram gerados de Deus. Não foram gerados de Deus porque não nasceram do Espírito. Não nasceram do Espírito por quê? Porque não creram de coração a Ele. Não conseguiram crer de coração por quê? Porque não há reino manifesto. Não há justiça, não há poder de Deus, não há palavra viva, não há Espírito na letra, não há glória manifesta. E assim, todos secos, vazios, sim, como o vale dos ossos secos, e batendo os peitos como os judeus israelitas. Ela templo, ela templo, ela templo, ela templo, nós somos a nação escolhida. Veja só o feiticeiro do Benjamim. O feiticeiro do Benjamim, quando ele quer atacar as outras nações, ele invoca o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Até os nomes das suas guerras dá o nome da Bíblia. Leão em ascensão. Ele diz: o Deus de Abraão vai conosco. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó vai destruir os nossos inimigos. É um bruxo que à noite invoca Satanás na maçonaria, no cabalismo, mas de dia invoca o Deus de Abraão. Assim são os pastores evangélicos, assim são os pregadores do evangelho. Eles servem a Satanás, adoram a Satanás, fazem serviços ao pai deles, mas para vir enganar os cegos, as multidões, eles falam: Jesus é o Senhor. Mandam o povo aplaudir a Jesus, dizem que Jesus morreu na cruz, ensinam Jesus, mas porém eles não invocam Jesus no cemitério, às meia-noite, às madrugadas. Invocam quem? Ao Lúcifer. Nunca vão te falar quem é que ele serve à noite. Porque são obras do ocultismo. De maneira nenhuma serão trazidas no mundo físico de dia. Ouviram? Mas a luz revela tudo isso. Controlem. Um dia brilharam as estrelas. As estrelas, sua luz é tão pequena, não conseguiram revelar tudo. Algumas coisas foram reveladas, desmascaradas. Alguns pecadores foram revelados e manifestos. A obra de não muitos, poucos, foi manifesta à luz das estrelas, porque a luz das estrelas é muito pequena, não teve capacidade nem poder para poder alumiar e iluminar até no mais profundo do mar. Conseguiu alumiar em parte a terra, mas não conseguiu alumiar o mar, porque o mar escuro é profundo. É lá debaixo do mar aonde se processa as grandes atividades satânicas dos príncipes das trevas. A maioria dos pregadores desse mundo, seu nível não é da terra, é do mar. E assim pensaram que ficaram impunes. Eles disseram: Elias não consegue nos desmascarar. Ele fala, mas ninguém lhe acredita.
Ele diz que eu sou feiticeiro, mas as multidões estão a lhe desprezar. Estão a dizer ele que é o bruxo, ele que é o falso profeta. E eles estão a rir. Ha, ha, ha. Viu o que te fizemos, ó Elias? Ah, viu? O mundo jaz no maligno. Ok. Eu tinha noção disso. E não pense que eu não tinha noção disso. Eu tinha noção que o brilho das estrelas não iria trazer muitos danos nas obras das trevas, porquanto eles estão mais profundo do que o brilho das estrelas. É muito forte você está a ouvir. Mas eu estava, ou eu tinha noção disso, e por isso, porque eu tive e tenho a noção, continuei lutando, buscando a maior luz, o maior brilho. E assim, agora se preparem, porque vai aumentar de intensidade. Vai dobrar a luz que está a brilhar na terra. Vai sair da luz das estrelas para a luz da lua. E você sabe que a luz é maior. Aliás, quando Deus criou, aleluia, os céus e a terra, disse a lua para governar a noite. E as estrelas não seriam governantes da noite, seriam auxiliares para governarem a noite, juntamente com a lua. Então a líder, a mãe, é a lua. Assim como as igrejas evangélicas diabólicas podem gritar com a igreja católica, é mentira. Eles têm que se submeter à mãe deles. Por isso a igreja católica lhes pune, lhes maltrata, lhes mata, destrói qualquer um que tentar lhe desafiar. Assim como a estrela, quando tentar desafiar a lua vai lhe punir, vai lhe tirar da sua órbita. Vai lhe arrancar da sua órbita e vai dizer, eu vou te mostrar que eu sou tua mãe. Agora eu vou te arrancar da sua órbita. Eu vou apagar a luz que há em ti. Se eu não te arrancar da órbita, vou te deixar na tua órbita, mas sem um brilho. Eu vou te esconder. Eu vou te humilhar. Ouviu? Agora vocês vão ver o brilho maior. As coisas, o pecado que se escondeu ontem. As obras do ocultismo que ficaram escondidas, que se manteram ainda no poder, no domínio, a escravizar a igreja de Jesus, os humanos, a imagem e a semelhança de Deus, os filhos de Adão, agora que vai aumentar a intensidade da luz, muitas dessas coisas serão desmascaradas. O que escapou no brilho das estrelas não vai poder escapar no brilho da lua. E o que escapar no brilho da lua não vai escapar no brilho do sol. Porque o resto vai escapar agora. O que escapou ontem, o resto vai ser fulminado, destruído, revelado, manifestado. Mas o resto ainda vai sobreviver. E o que sobreviver agora está a vir aí a mãe de todas as luzes. Só que essa mãe não vem somente com a luz, vem também com fogo. Pois Paulo diz que a luz, o dia, revela, manifesta a obra de cada um. Mas, pelo fogo, a obra de cada um será provada. Veja, a luz revela, manifesta. O fogo prova. Eu quero ver para vocês resistirem o fogo, a glória do sol. Então, é essa a realidade que vocês não entenderam. Com essas vossas brincadeiras aí de igrejas, todos endemoniados, prisioneiros, cativos, garantindo liberdade a outros cativos. Cadáveres, garantindo salvação, então ressurreição a outros cadáveres. Condenados, prometendo salvação a outros condenados, infelizmente. Doentes, garantindo curas a outros doentes. Endemoniados, querendo libertar outros endemoniados. Todos vocês, eu vos encontrei como o Emanuel encontrou Israel. Viu, igreja? Eu vos encontrei como Jesus encontrou Israel. E Jesus disse a respeito de Israel, estes aqui são como ovelhas sem pastor. Seus mestres, seus pastores que lhes apacentam são cegos, são cães gulosos, amam toscanejar,
não podem ladrar. Estão da atalaia, mas estão assentados nas mesas e nas camas. E assim, vê vir o lobo e não pode ladrar. Vê vir o inimigo e não pode ladrar. Por quê? Porque cada um segue os seus interesses. São cegos que guiam um rebanho cego e ambos vão cair na cova. E Jesus encontrou Israel como uma nação presa, cativa, guiada por cegos pastores. E eu também encontro a igreja como uma igreja cativa, miserável, pobre, cega, nua, desnudada, desgraçada. Mas todos eles diziam, e ainda dizem, nós somos ricos, nós somos poderosos, nós somos a igreja mais poderosa. Os pentecostais dizem, nós temos as evidências do Espírito Santo. A única igreja com as evidências do Espírito Santo. Eles não sabem que tem as evidências do espírito enganador. Eles estão a pensar que é o Espírito a operar no meio deles. Seus líderes sabem. O povo aqui não sabe. Seus líderes sabem qual é a fonte daquele poder. Seus líderes sabem qual é a fonte do Espírito que se move no meio deles. Eles sabem. Porque eles vão buscar no cemitério, nas casas das macumbas. Mas o ignorante, o cego ignorante, e no mundo do Espírito esses são chamados os mortos em pés, os escravos desses aí, porque aqueles são os senhores, por conhecerem as profundezas de Satanás, então eles têm as cartas nas mãos para poder dominar esses aqui. Eles incitam contra a verdade. Eles não sabem que é aqueles que estão a fingir lhes amar são os próprios carcereiros. Você sabe quem é o carcereiro? Carcereiro é aquele que tem a chave na mão daquele que está na prisão, que guarda, está lá na porta a guardar o que está preso. É o carcereiro que guarda, porque veio de cárcere. Cárcere é cadeia. O chefe da cadeia, o guarda da cadeia. Eles são, não somente vos meteram nas cadeias, e também vos protegem nas cadeias, para vocês não saírem. E eles se tornaram também os próprios valentes que vos mantiveram na escravidão do pecado. Vos ensinaram a andar no pecado e vos prenderam nas cadeias do pecado. E vos mantenham nas cadeias do pecado. E dizem que tem as evidências do Espírito do Senhor. Se houvesse evidência do Espírito do Senhor, então onde tem o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vocês seriam livres. E vocês dizem, somos livres. Se vocês fossem livres ou libertos, vocês não andariam em pecado. Mas vocês são pecadores desde a manhã até a noite. Vocês não sabem o que é a justiça. Vocês são corruptos. Vocês são ímpios, são hipócritas. E vem a Iurde e diz, não, nós somos a única igreja da libertação, somos a única igreja que tem poder para libertar. Se vocês pudessem saber que aquilo tudo é somente uma chantagem, é mentira dos demônios, que os demônios nunca foram expulsos e não são expulsos, que eles fazem chantagem, que fazem aqui teatro para atrair mais audiência, mais escravos para serem capturados, então vocês nunca poderiam acreditar que aquilo é libertação. Nós somos a única igreja onde as pessoas prosperam. Se vocês pudessem entender que tudo que eles vos ensinaram, tudo é antidoutrinário da doutrina da verdade, que tudo é mentira, que ninguém prospera com a mentira, porque nenhuma mentira provém da verdade, nem tampouco a verdade provém da mentira. Tudo não passa de mentira. E assim vocês estão frustrados, pois o mesmo apóstolo Paulo disse que se alguém vir vos pregar um outro evangelho que eu não vos tenho pregado, com certeza ou certamente este alguém vai sofrer. E agora veja o sofrimento, as frustrações, os desânimos. Onde estão os primeiros que acreditaram nas vossas doutrinas? Estão frustrados e novos estão a se massacrar, a pensar que vai dar certo. Depois esses vão sair, mas tem fim. Vai cair o monte número 4 e as sinagogas de Satanás, as casas de macumba vão ser arrasadas. Vai passar a terraplanagem, vai limpar tudo. Pois a brincadeira acabou na terra. Ouviu?
Vocês pensaram que escaparam do brilho das estrelas? Eu vos desafio para vocês desafiarem o brilho da lua. Se vocês escaparem do brilho da lua, eu vos levarei à terceira milha. Vamos para o brilho e o fogo que vem do sol. Se vocês vão suportar. Fogo prova tudo. Tudo que não pode suportar o fogo é consumido pelo fogo. Vai virar pó, cinza, poeira. E a poeira será levada pelo vento. Nem história vai ficar. Nem fundamentos ficarão. Até contar essa história vai dar arrepios. Como uma organização que eu vou arrancar pelas raízes. Uma organização que é minha inimiga número 1. Eu e ela, uma tem que desaparecer. Se eu desaparecer, eles vão permanecer. Mas se eu não desaparecer, eles vão desaparecer. Eles sabem quem eu estou a falar. Ainda me mandam um recado e dizem que vamos te destruir na hora. Vocês vão me destruir a mim. Vocês e eu estamos num duelo. Um vai desaparecer. Eu já sei quem é o vencedor. Deus nunca perdeu a batalha. Eu vou acabar com vocês. Eu vou proibir até que a Angola ninguém vai falar do vosso nome. Vossos filhos serão perseguidos. Vossos filhos serão como pássaros. Eu vou perseguir até a 4ª geração de vossos filhos por todas as maldades que vocês estão a provocar nesse povo. Eu vou perseguir até a 4ª geração dos vossos filhos. A espada vai ir até ao vosso tataraneto. Vocês andam a brincar com as coisas sérias. Eu vim para arrancar a casa. Está a ouvir? Arrancar a casa. Sim. A partir dos alicerces. E remover os alicerces e jogar no inferno a casa. Cuiu! Quando você for, não vai encontrar nenhum vestígio da antiga casa. Se alguém te falar que tinha lá casa, não vais acreditar. É isso que eu vou fazer. Eu sei quem é o vencedor. E vocês dizem que vocês vão me destruir. Me destruir a mim. 15 anos passaram que eu brinco com vocês. E eu estou aqui. Aleluia. Ouviram? E vós, os pentecostais, vocês declararam uma guerra contra mim há 4 anos atrás. 4 anos declararam guerra contra mim. O que eu vou vos fazer? Ainda não vos fiz. Talvez vocês tiveram alguns danos. Não, isso é só para começar. Até vocês implorarem favor. Aleluia. Até vocês se prostrarem diante de mim. E eu vou deixar de vos matar. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Ouviram, ó povo da terra? Estou a falar e vocês estão a pensar que estou a brincar, né? Outros foram a fluir nas mensagens que eu preguei há 5 anos atrás a respeito da guerra mundial. Estavam a me dar razão. Esse homem falou a verdade. Só hoje. Só cresces hoje. Ainda não vês nada. Isso não é guerra mundial. Estão a estranhar. Isso não é guerra mundial ainda. Eu já vos disse guerra mundial quando 2 potências. E as potências não são essas que vocês veem. É possível que não seja uma potência que vocês pensam que é potência. Assim, mais ou menos, vocês vão chamar o Irão como potência? E os defensores do comunismo estão a torcer que o Irão ganhe a guerra. Estão a dizer, não, o Irão tem não sei o quê, Irão não sei o quê, Irão vai humilhar. Irão não é uma potência. Irão faz parte das forças intermédias. Sabe quem são as forças intermédias? Dos príncipes das trevas. Existem 3 forças. As primeiras, as do meio e as superiores. As hostes, os príncipes e as potestades. As estrelas, a lua e o sol. Eles estão no meio. Eu disse que o dia que vocês verem 2 ventos do céu a lutarem, então isso aqui é guerra mundial. Agora, tudo mostra que o caminho que está a seguir é esse. Mas uma coisa eu quero vos dizer. Vocês não têm noção o que significa o mundo jaz no maligno. Tudo que vocês fazem para agradar ao diabo só aumenta as vossas prisões. O pecado fortalece os vossos inimigos.
Quem são os vossos inimigos? Os carcereiros do inferno, os valentes que vos capturaram. Quando mais vocês se enganam a vocês mesmos, vivendo em pecado, em nome de Deus e pensando que Deus é com vocês, mais forte eles se tornam. Mais escravo vocês se tornam. Mais sofrimento vocês têm. E eu desci para vir vos libertar da escravidão do pecado. Eu desci para vir vos libertar da servidão do pecado. E essa libertação não é com palavras persuasivas de sabedorias de homens. Sim, é com demonstração. Isto é, lutar e destruir os valentes e vocês, os prisioneiros, como meu despojo. Eu vou vos despojar das mãos dos valentes do inferno. Vou vos arrancar, vou quebrar os timões, vou destruir as cadeias, as prisões, as algemas. As portas vão se abrir. Vão se abrir. Nenhuma porta vai ficar fechada. Estou a falar portas das cadeias. Tudo ficará escancarado. E o povo vai sair. E a visão, então, a cegueira vai desaparecer no povo. E o povo vai compreender o que hoje não estão a compreender. E assim serão libertos do pecado. E vão levantar mãos santas em todas as nações, nos 4 cantos da terra, para adorarem o Filho de Deus. E para dizer, ó tu que estás assentado à direita do poder. Toda honra e toda glória pertence a ti. Sim, e o nome de Jesus será grande, desde o nascimento do sol até o pôr do sol. Nos 4 cantos da terra, a terra vai ser visitada, porquanto o reino de Deus vai se manifestar na sua plenitude. Não há cadeia que vai manter os prisioneiros. Não há cadeia. Aleluia, pois os montes vão tombar. Vocês não têm noção o que significa o mundo jaz no maligno. E tudo que vocês fizeram aqui embaixo, tudo era para agradar ao diabo. Pois o escravo não consegue se libertar a si mesmo. Nem o escravo consegue libertar outro escravo. Somente um livre pode libertar os escravos. E eu sou livre. Eu sou livre. Gerado de Deus. Oh, aleluia, eu sou livre, por isso o maligno não pode me tocar. Eu sou livre, eu estou em condições para vos libertar do vosso cativeiro. Eu estou em condições porque não somente sou livre, eu venci-os e vou vencê-los. Sabe, derrubei, glória a Jesus Cristo. Neste momento que estamos a falar, há 3 minutos para alcançar a estatura completa de Cristo. Paulo sonhou isso. Aleluia! E eu vim alcançar isso. Paulo sonhou alcançar a unidade da fé. E eu alcancei a unidade da fé. Paulo sonhou alcançar o conhecimento do Filho de Deus. E eu alcancei esta dimensão do conhecimento do Filho de Deus. Paulo desejou e sonhou chegar até, aleluia, a dimensão do varão perfeito. E eu alcancei a dimensão do varão perfeito. Paulo sonhou chegar até a estatura completa de Cristo. Há 3 minutos eu vou alcançar a estatura completa de Cristo. E eu ainda sonhei alcançar, aleluia, a imortalidade. Ouviu? Nós vamos prosseguir. Não que nós sejamos melhores do que Jesus e Moisés. Eu não sou melhor do que Jesus e Moisés. Mas a respeito de mim, a minha vocação condiz a isto. Como disse Jesus, eu volto a falar também as mesmas palavras. Para isto nasci e para isto eu vim ao mundo. Pois até mesmo eu estou vencê-los pelo sangue de Jesus, como está escrito. E eles o venceram pelo sangue de Jesus, porque o único que morreu sem pecado, o único, e eles o venceram pelo sangue de Jesus e pelo testemunho da sua palavra. Agora isso já é para mim. E não amei a minha vida, e não amarei a minha vida até a morte. Aqui está a vossa derrota, ó Satanás e seus agentes. Aqui está a vossa derrota, pelo sangue, palavra e cruz. A minha cruz, não é a cruz de Jesus. A cruz de Jesus é o sangue. Eu também levarei a minha cruz, e já tenho levado ela.
E por isso eu vou vos ensinar, eu vou vos mostrar o que é viver o Evangelho, eu vou vos porratar, ó trevas, eu vou vos humilhar. Já humilhei os poderes, aleluia, que atuam na terra, humilhei os poderes do mar. Daqui a pouco o mar vai ser iluminado. Eu disse no princípio que é no mar onde ocorrem as maiores atividades satânicas. O lugar mais sombrio, mais escuro, mais negro. Sim, e quando estás falando no mar, estás falando no inferno. E o mar vai ficar iluminado. E o mar vai ser despojado. Oh, aleluia! E os prisioneiros que estão no mar vão ouvir a voz do homem. Sair! E vão sair os prisioneiros, aleluia. É o despojo da Blue. O mar vai ser iluminado 2000 anos depois. E os prisioneiros, não desta vez de Sião, da igreja. Os filhos de Adão vão ver luz. Até os que habitam na região em sombra da morte. O que é que vocês acham? Aqui está aquele que veio para, aleluia, bater com eles. Eu derrotei os poderes da terra, derrotei os poderes do mar, e eu vou derrotar os poderes do céu. Eu abri o primeiro e o segundo céu, estou abrindo o terceiro céu. Eu derrotei os poderes das estrelas, eu derrotei os poderes da lua, vou derrotar os poderes do sol. Agora mesmo daqui a 3 minutos espirituais vai cair o primeiro poder do céu. Os chamados 4 ventos do céu. Vai cair os poderes da China. A muralha da China vai ser despedaçada. Oh, e o dia vai amanhecer. E o choro vai terminar para muitos. E a alegria vai vir pelo amanhecer do dia. E o cativeiro vai terminar. E as lágrimas serão enxugadas. As cadeias, os timões de muitos vão ser quebradas. Mas o terceiro grupo vai ter que esperar Elias. Aleluia. E derribar o 8º monte, ir chocar com 8. Ouviu? 3 libertações estão determinadas. Uma já aconteceu, a segunda vai acontecer daqui a pouco. Pois a glória da segunda casa será maior que da primeira. A glória da primeira casa que nós estamos a viver agora. Daqui a pouco vamos ver a manifestação da glória da segunda casa, que vai ser maior do que a primeira. E a libertação desse povo, desse grupo, é maior do que a primeira libertação. Mas tem até os terceiros patos e as terceiras galinhas ainda que ficarão presos. Ouviu? E Elias não vai dar descanso aos seus olhos, nem repouso às suas pálpebras, até que ele chegue a esse grupo. E esse grupo vai ser liberto. Esse é o maior grupo de todos os grupos. Sim, porque a glória da terceira casa será maior do que as 2 primeiras. Ouviu? E eu vou conseguir isso. Eu vou. Eu nasci para isso. Por isso, prometer me destruir é me dar energia. Prometer me matar, aleluia, é estimular a minha fé. Ameaçar-me com a morte, estimular a minha fé, me perseguir e me ajudar. Ajuda-me. Aleluia. Glórias ao Deus de Israel. Me ajudem. E ninguém quer me ajudar. Sim, dos povos ninguém esteve comigo. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Ouviu? Derrubei o escorpião e tirei a chave da morte. Derrubei o príncipe do inferno e tirei a chave do inferno. E vou derrubar o príncipe do abismo, o Apolion. E eu vou tirar a chave das mãos do Apolion. E eu vou tirar a chave das mãos do Apolion. E eu vou perseguir a antiga serpente. Oh, a grande batalha é depois de 27 mais 20. Vai acontecer a última batalha. Miguel e os seus anjos batalhavam com o dragão e os seus anjos. E Elias estará de joelho para poder derribar a antiga serpente. Aleluia, das regiões celestiais para a terra. E assim se poderá dizer, está consumado. Oh! Que Israel pode esperar por Elias. Podem me esperar. Sei que vocês não podem nem acreditar nisso. Mas os vossos príncipes sabem quem é que está a falar na terra. A Mossaide sabe quem é que está a falar. O cabalismo sabe quem é que está a falar na terra. Quem é? O lobo sabe. O Benjamim, Natanael sabe quem é que está a falar na terra.
O Trump sabe quem é que está a falar na terra. E vós, os idiotas, os cachorros aqui dessa terra, os pequenos feiticeiros indoques, ovelhas de matança, cujos seus donos vos matam sem piedade, ainda dizem que podem me matar. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Por isso eu falei a um outro idiota que já está no estado crítico. Eu disse, vai para Roma e vão te dizer quem é que está a falar em Angola. Como eu puni os 2 papas e vou punir o 3º papa. Aleluia. Glórias ao Filho de Deus. Bendito seja o Rei de Israel. Daqui a pouco, até o emocional de vocês vai ser afetado. Preparem os hospitais, sei lá como é que se chama, dos malucos. Tereis muitos malucos. Tereis muitos malucos. Porquanto afrontar Elias, agora a resposta, o resultado não vai ser depressão como foi ontem. O resultado não será depressão, é loucura. Ataque cardíaco e loucura. São os 2 ataques, aleluia, que eu vou vos punir. Vocês começareis a cair nos mercados, nos passeios só blasfemarem contra Elias. Vocês ficareis loucos na rua. Está a andar com o carro, está a abandonar o carro e está a tirar a roupa. Porquanto eu vim para vos punir. Eu vim vos mostrar que os céus mandam na terra. Vocês não entenderam o que significa esse decreto que começou na minha boca. Elias já está na sua terra. Quem pode falar o contrário? A terra é de Elias, ok? A terra é de Elias. E no sangue de Emanuel eu vim destruir vocês, alpoceiros, ladrões, gatunos. Vosso pai não pode fazer nenhum planeta. O ladrão, o pai dos ladrões. Eu vou vos despojar daquilo que é a herança do Emanuel, aleluia. Eu vou vos despojar da minha herança. Eu vou vos destornar, vou vos destruir. Vou vos colocar nas cadeias. Vocês vão aprender que com Deus não se pode brincar. Vosso tempo chegou ao fim. Vocês pensaram que vocês reinariam eternamente? Como vocês se enganaram. Como vocês pensaram que o reino continuaria nas vossas mãos. Como Satanás se enganou e pensou que ele seria eterno. Que ele reinaria eternamente. Agora chegou a hora. Quem veio é o 3º. O 3º desceu. O mais puto dos 3 desceu para vir te punir. Aleluia. Pois Deus tomou as coisas loucas para confundir com as sábias, as fracas para confundir as fortes. Quem poderá dizer o contrário? Como dizem as crianças de Angola, quem vai dizer Mua? É assim, né? Quem vai dizer duvido? Diga que duvido. Aleluia. Sabe, Ronaldo Vieira ainda não tinha alcançado a dimensão do leão do céu. Era leão do mar. Vocês conhecem o leão do mar? Existe no mar um leão. Agora, daqui a 3 minutos, vai atingir o nível de leão. Leão com juba. Terrível. Ouviram por que a terribilidade vai aumentar agora? Porque Elias vai se tornar um leão. Aleluia. Um dia só tinha o rosto de leão. Para vocês compreenderem bem. Agora vai ser leão. Vai alcançar a estatura do leão da tribo de Judá. Quem vai poder brincar com o leão? Eles vão perseguir o urso. Da URSS. Da URSS. E vamos chocar o urso. Vai dar uma pancada ao urso. Aleluia. A terra nunca mais será a mesma. Sabe por quê? Porque o dono veio recuperar a sua herança. Toma o seu trono. Toma o seu trono. Toma o seu trono em mim. Toma o seu trono, Senhor. Toma o seu trono. Toma o seu trono. Toma o seu trono.
toma o seu trono, toma o seu trono em nós. Amém. Vocês não têm noção o que é que significa o mundo jaz no maligno. Todos vocês eram prisioneiros, escravos, prisões de várias ordens. Teve que descer alguém do céu e que nasceu no vosso meio para vir lutar com os carcereiros, com os valentes e remover a autoridade, as chaves das mãos dele e assim poder abrir as tumbas para vocês saírem. Por isso qualquer que blasfemar contra Elias, Elias vai lhe matar. Elias veio para vos ajudar e você quer ofender. Ele vai te ferir. Ou vocês vão se calar, esperar Elias combater um bom combate e depois voltar para vir te libertar, ou você vai morrer. E quem morrer por ter blasfemado, não vai voltar. Esse já está condenado. Quem morrer porque blasfemou, não tem chance. Aleluia. Esse não vai no vale. Se passar no vale, é só de passagem. Mas vai direto para o inferno. Vale, inferno. Porquanto blasfemaram, rejeitaram, ofenderam as dignidades. Nem mesmo Miguel ousou pronunciar juízo de blasfêmia contra Satanás, quando discutia com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Mas esses são como animais irracionais. Esses idiotas, esses tolos, falam do que eles não sabem. Vituperam as dignidades. Mesmo sabendo que são dignos de morte, ainda assim, não somente fazem, consentem com os que fazem também. Bem falou Enoque, o sétimo depois de Adão. O Senhor está a vir aí, com seus milhares de anjos para vir punir todos os pecadores. E veja o que Judas fala. A causa com que o Senhor vai vir com seus milhares para vir punir os pecadores. Por todas as palavras de blasfêmia. Todas as ofensas que lançaram contra ele. Não brinque. Se deve ir nas formigas para te ensinarem a sabedoria. Se você és um tolo, vai nas formigas e vão te ensinar a sabedoria. Seu idiota. Falar à toa é mais perigoso do que qualquer coisa. Vocês querem julgar o livro pela capa? Muitos, por julgarem o livro pela capa, rejeitaram receber nas suas casas os anjos. Aleluia. Uns queriam lutar com os anjos. E os anjos os feriram. Eles mostraram que eles são fracos. Que eles são mais fortes que os humanos. Vocês queriam ver um Elias cheio de glória? Queriam ver um Elias branco? Como falou o feiticeiro Sihanouk. Queriam ver um Elias judeu? Branco? De olhos azuis? Perdeu a chance de ir para o céu. Ah, feliz mal. O leão vai começar a rugir na terra. Aleluia. Digam glória a Deus. Digam amém. O mar vai ser iluminado. O mar vai ser despojado. Os cativos vão ser libertos. Não há escuridão que vai permanecer escuridão. Porque tudo será iluminado. E a luz vai manifestar a obra de cada um. E a obra de cada um será manifesta pela luz do dia. Mas não se esqueçam. O fogo vai provar a obra de cada um.
Se a tua obra for feno, palha, madeira, vai ser queimada. Mas se for pedras preciosas, se for prata ou ouro, então vai permanecer nesse tempo presente e vai brilhar. Aleluia! E toda a terra vai saber que tu és chamado pelo nome do Senhor. Pelo nome do Senhor. Oh, e os povos virão se prostrarão diante de ti, pois tu vais mamar no peito dos reis, e as suas princesas serão as tuas amas. E as portas não se fecharão, nem de dia nem de noite, para que os povos da terra, os reis, tragam presentes, aleluia, na casa do Senhor. Os dromedários de Midian vão subir no altar de Deus. Os carneiros de Nebaiote, ouro, incenso, o incenso e o ouro que vem aí, hein? Da terra de longe, aleluia. E o Senhor vai glorificar não somente o seu nome e a sua casa, vai exaltar a glória, aleluia, da sua casa. E as nações virão, se prostrarão e saberão que tu és chamado pelo nome do Senhor. E os povos vão ver luz, porque Ele vai tomar a sua casa, o monte da sua casa, e vai erguê-lo no cume dos montes, aleluia, porque nenhum monte vai ficar de pé, tudo de joelho, prostrado, aleluia. É isso que Elias veio fazer. E vem um idiota quer discutir com Elias. Nem os reis têm autoridade sobre Elias, porque aquele que é de cima é sobre todos. Vocês são de baixo, eu sou do alto, eu estou a descer do céu. Ou vocês vão crer na minha pregação, ou vocês vão morrer nos vossos pecados. Só um que pode vos libertar no pecado na terra, sou eu. Não tem mais ninguém. Aleluia. Porque eu é que tenho autoridade, eu é que tenho o reino, eu é que venci a morte e o inferno, que vou vencer o abismo. Eu é que tenho o prumo na minha mão. Eu vou tomar o prumo a dias. Daqui a dias o prumo estará na minha mão. Viu? Aquilo que falou o Senhor a respeito de Josué, que também era um prumo simbólico. Tudo a respeito da lei, tudo foi simbólico. A graça e a verdade são a imagem das coisas reais. O resto foi a imagem das coisas sombrias, da sombra. Ok? Diz a palavra do Senhor a respeito de Josué. E vereis o prumo na mão de Josué. Josué com o prumo na sua mão, que são os 7 espíritos que discorrem por toda a terra. E eu paguei um preço, e eu comprei o prumo. Daqui a 3 minutos eu terei o prumo na minha mão. E o prumo serve para nivelar as coisas. Eu vou colocar tudo direto. O prumo serve para endireitar. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai ao Senhor nosso Deus veredas. Essa é a plenitude do Espírito. Essa é a plenitude do poder. Essa é a plenitude do poder. Ouviu? Os 7 espíritos. O monte número 4. A 7ª dimensão. Aleluia. A dimensão do poder. A 4ª cor do arco-íris. A cor verde. A esmeralda. Uau! É? E vai morrer um poderoso dessa terra com a queda desse monte. Vai morrer alguém. Cada caranguejo no seu buraco. Ah, vocês entenderam? Eu disse, vai cair o 4º monte. O monte do poder. A 7ª dimensão espiritual. Onde Jesus chegou. A 7ª ponta. O prumo. Os 7 olhos. E a queda desse monte vai se repercutir com a destruição de um grande marabu. Cada caranguejo no seu buraco.
Aleluia. Digam amém. Digam glória a Deus. Digam Maranata. Digam poderoso Deus. Diga, a minha alma tem sede de ti. Digam, minha carne te deseja em uma terra seca e cansada, onde não tem água. Diga, eu quero ver a sua glória. Diga, eu quero experimentar o seu poder. Amém? Vai cair o prumo. Agora não estará na mão de Zorobabel. O prumo estará nas mãos de Elias para endireitar as coisas. As coisas que ainda estão tortas vão ser endireitadas com prumo. Vão ser aniveladas. As estradas, os caminhos escambrosos vão ser aplanados. Os tortos vão ser endireitados com prumo. O que vocês acham? Nos vossos dias um homem. Vocês nem sabiam o que significava prumo. Vocês liam. Hã? O que vocês acham um homem com prumo na sua mão? Hã? O mesmo prumo que foi prometido a Josué, o companheiro de Zorobabel. E eu disse que eles não tiveram o prumo. Não tinham condições para conquistar o prumo. Nem Moisés conseguiu alcançar o prumo. Quanto mais eles. Mas simbolicamente, sim. Os dois representavam Jesus. Jesus, o rei, e também o sumo sacerdote das nossas confissões. Os dois. Quase os dois. Zorobabel e Josué. Ok? E Jesus alcançou o prumo. Uau! Jesus alcançou o prumo. O prumo! E eu também vou alcançar o prumo daqui a alguns minutos. Para poder endireitar as coisas que ainda estão tortas. Para nivelar as estradas escambrosas. Para abater os montes que ainda estão de pé. Vão ficar 3 montes. 4 já era. O 4º monte ainda não caiu, mas já não está mais na sua superfície, pois está em deriva. Daqui a pouco vai tombar. Vai ser lançado no inferno, no abismo. Aleluia. Glory to God. E depois, com o prumo, vamos perseguir os outros 3 montes. Com a plenitude do poder, com o revestimento do poder, com o poder pleno do alto. É isso, é a explicação. Prumo, até que do alto sejais revestidos do poder. Ó terra! Então ser-me-eis minhas testemunhas. Mas eu ainda não vou sair. Vou continuar a testemunhar aqui na cadeia. Eu preciso alcançar o castiçal. Eu preciso alcançar a 10ª dimensão e partir para a 11ª e quiçá e avançar. Sem dúvida nenhuma, nós vamos conseguir. Custe que custar. Uma vez me foi revelado quando estava lá no meu quintal, lá no bairro do lixo, naquele bairro aí, muita miséria, lixeira, rato, chama-se o bairro dos ratos. O rato é mais em cima, né? Mas aquilo tudo era o mesmo território. O bairro dos ratos. E eu estava a orar. A fúria contra o principado era muito grande. Eu odiava o principado. Eu queria lhe ver já destruído. E uma voz desceu do céu até a mim e diz assim: custe o que custar, o principado de Angola será expulso. E vem aí um escravo, disse que vão me destruir. Eu é que vou destruir o vosso chefe, que é o principado. O vosso chefe sabe. Como é que você vai me destruir se eu vou destruir o teu chefe? Se nem o teu chefe vai escapar das minhas mãos. Qual é a dimensão do principado? Sabe onde é que ele está? Quem sabe? Quem que sabe a dimensão do principado de Angola? O chamado Angola. O rio Kwanza. Principado de Angola.
a palanca. Na 12ª hora, eu vou lhe encontrar lá no topo. Vou lhe encontrar lá no topo do 11 de novembro. No topo do estádio. E é lá onde eu vou lhe destruir. Vou lhe mandar no abismo. E um grande terremoto vai acontecer nessa terra. O dia que ele cair. Ok? Vocês viram o sinal que aconteceu ontem? Outra vez voltou a acontecer o mesmo sinal. Por que que esse sinal está a se repetir tanto? Em Angola, sim. É o anúncio do grande avivamento. O sol da justiça vai brilhar na terra. Só que o sol tem arco-íris. Grandes catástrofes já começaram na terra. Aleluia. Não é em Angola, somente no mundo. Por que que o que apareceu agora já não tem a cor verde? Por quê? Controla o que apareceu no mês passado, ainda tem o verde. E esse já não tem porquê. Não se perguntam porquê? O que apareceu no mês passado tinha verde, amarelo, laranja, vermelho. O que apareceu ontem, já o verde não aparece quase nada. Talvez só com lupas. Ao olho nu, só aparece 3. Ah, esse é o dragão, que já perdeu 4 cabeças. A 4ª está em deriva. Já foi arrancada da sua superfície. Falta só a destruição. 3 minutos. Ouviu? E esse monte é terrível. Vossos bancos vão falir. Eu vos avisei. Isso que você está a ver que está a acontecer no Irão, são sintomas da queda do 4º monte. O que aconteceu com Maduro são sintomas da queda do 4º monte. A morte dos poderosos nesse país, como Jamaica Leca e outros não sei quem, Machuda e outros não sei quem, em Charles Bois, são guerras do 4º monte. Elias derribou essas montanhas todas aí. Os grandes marabus. Mas só são sintomas. A queda vai dar uma nova era. Era de perturbação. Já existia a perturbação. A intensidade da perturbação será maior do que até ontem. O que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos, pelo século dos séculos, poderoso Deus. Diga poderoso Deus. Poderoso Deus. Aleluia. Eu não aceitei e ver a queda do caminhão no inferno. Eles queriam que eu fosse assistir. Eu não fui. Eu sou vivo. Eles me armaram um laço, uma emboscada. Eu não fui. Eu não fui.
Agora eu é que lhes armei emboscada. Eles vão cair no meu laço. Eu não caí no laço deles. Eles vão cair no meu laço. Alguém está doente entre vocês. Eu sou presbítero da igreja. Eu vou mandar a palavra. E a minha palavra é palavra de fé. Porque eu alcancei a unidade da fé. Ao conhecimento do Filho de Deus. À medida do varão perfeito. A estatura completa de Cristo. Daqui a 3 minutos. Eu quando falar, vai acontecer. Eu tenho as folhas da árvore da vida. Quem é que está a gemer agora aí? Todos serão curados. O mais importante é o resultado, ok? Coloca a mão no lugar da dor. Alguém me perguntou se o meu poder está no cabelo. Nada. O meu poder não está no cabelo. Se engana quem pensa que o meu poder está no cabelo. Agora o meu cabelo... Ou então, o que que diz? Simboliza o nível do meu poder. Ok. Quanto mais o meu cabelo crescer, mais o meu poder cresce. Mas não está no cabelo, não. Esse cabelo podem cortar. Continuarei poderoso. Tem um falso profeta que disse que ia me cortar cabelo. Anda onde? O Noé Mateus. Disse que ia me cortar cabelo. Viu? Arranjaste teus problemas, né? Você que te cortaram o cabelo. Perdeste tudo, rapaz. Hã? Perdeste tudo. Agora tornaste um prostituto político. Estás aí mendigar aí aos políticos para te darem um bocado de pão para comer. Ah, lhe expulsaram da igreja, agora é militante da base do M. Aí é. Ele não sabe por que lhe expulsaram da igreja. Ele prometeu me cortar o cabelo, novela. Novela, lembra daquele rapaz, né? Tenho que dar notícia aos meus putos aí de Moçambique. As coisas que estão a acontecer aqui, eles têm que saber também. Novela. Estava naquele bandido que disse que vamos te cortar o cabelo. Descobrimos que o segredo está no teu cabelo. Ele dizia que era feitiço. Teu feitiço está no cabelo. Vamos te cortar o cabelo. Sabe o que aconteceu, novela? Ele é que lhe cortaram a cabeça. Ele prometeu me cortar o cabelo. Lhe cortaram tudo. Lhe expulsaram da igreja. Hein? Agora anda atrás dos comícios do regime. A bajular. Jamba. Agora mesmo. Militante de base. Aquela idade mais é começar na base. Isso é uma humilhação. Ele já deve ter mais de 40 anos, pô. Como assim começar na base? Quanto tempo vai chegar só para sair na base? Precisa quantos anos? Quem é político aí? Cada partido tem sua regra. Quem? Para sair na base. E mesmo que sair mais cedo. Sabe quantos pedaços eu derrubei do partido no poder? 2. Eu derrubei a estrela, derrubei a parte preta. E o vermelho é do birô político. Quem é que você vai chegar no birô político? Estás mal. É? Ele bem sabe que Elias manda na terra. Que por causa de me prometer me cortar o cabelo, por isso lhe cortaram tudo. Elias lhe tirou tudo. Até a vida. Se não vier aqui confessar os seus pecados, vai ser lançado no inferno. Viu? Disse que ia me cortar o cabelo. O meu cabelo cresceu. Alguém me perguntou, o poder está no teu cabelo? Não. O poder não está no cabelo. O poder está na minha fé. Eu creio. E a minha fé me trouxe o revestimento. Eu tenho as folhas da árvore da vida, que é o dom de cura. Eu tenho a capa amarela, que é o primeiro revestimento. Daqui a pouco receberei o segundo. Já deveria ter recebido há 1 ano. Mas fui levado a uma milha de 12 meses. Provado. E eu aceitei o desafio.
E agora vou receber o segundo poder e a sua glória. E depois o terceiro. Não é no cabelo, não. Agora, quando o cabelo mostra, o cabelo, como é que é? Sinaliza. Qual é o termo certo? Me ajudem. Cabelo sinaliza. Como mais ou menos as águas. Estás a ver o que é? As barragens, né? Tem lá um sinal. Se a água está cheia, ele tem números aí. O técnico não precisa vai lá para medir a água. Não, é só ver. Olha, a canção número X, temos que abrir as comportas. Simboliza. Não sei se é simbolizar. É muito. Simboliza não. Não, não. Quer dizer que. Marca. Ok. Sônia Cumbano. Marcador do poder. Não é simboliza não. Marcador do poder. Veja só, por exemplo, esse cabelo. O tamanho ou o nível que ele alcançou. É o nível 7. Vocês não estão a ver que nos últimos dias o cabelo cresceu muito? Por quê? É a 7ª dimensão. Quando, há um ano atrás, ele estava assim. Um ano depois, aumentou. Esse é o nível de Cristo. Aquilo que Paulo chamou estatura completa de Cristo. Eu vos contei uma experiência que eu tive. Eu tive uma experiência que eu nasci um filho. E o filho que eu nasci chama-se o meu nome. É esse que eu estou falando, dessa visão. Mas que o nome dele é Jesus. Jesus. Então, veja. Que veio Satanás. E queria matar o filho. E eu tive que fugir com o filho. E fui esconder-me num lugar. Só que aquele lugar tinha lá uma cadeia. É cadeia. Saiu uma cadeia do céu. Uma rede branca. Que me cobriu naquele lugar. Parecia que na encruzilhada entre duas montanhas. Assim numa ribacheira. Sei lá, numa colina, pronto. E o menino crescia lá. Aquele que era bebê começou a desenvolver. E não havia possibilidade de sair dali. Não havia. Todo esforço era inútil. Mas depois o menino cresceu, alcançou a dimensão de um adolescente. Para jovem. E o menino conseguiu sair. Mas eu não consegui. O filho saiu e o pai não saiu. Nesse caso, a mãe, que geraram o filho. Mas uma coisa eu vi. Eu já falei isso. É repetição. Que o cabelo do filho era maior que o meu. E eu me lembro que o tamanho era igual a esse. Igualzinho. Dele. E eu questionei. Como assim? Eu que lhe nasci tem pouco cabelo, ele tem mais. E a resposta é essa. Este é o nível do cabelo, do poder, da dimensão que ele alcançou quando esteve no físico. A força da cruz. Golgota. E eu estava na 6ª dimensão. 3 anos, ele ficou comigo naquele lugar. Depois de 3 anos, ele saiu. E eu tenho que ficar naquela cadeia até 7 anos. Mas quando ele esteve nos dias da sua carne, ele alcançou não é 6, 7. Por isso o cabelo dele era maior que o meu. Agora que eu alcancei 7, está aqui. O meu cabelo. Então o poder não está no cabelo, não. Ouviu, Borges? É o nível que está o poder, ok. É o marcador. E ainda vai crescer. Depois, daqui a um ano, vai alcançar aqui. O nível 8. Mais um ano, vai alcançar aqui. O nível 9. Depois vai no nível 10. Até nas costas, até lá. Nível 10.
Depois, irei para o nível 11 e 12. E quando alcançar o nível 12, o homem já não será mais homem, espírito. Não é que vai perder o sangue, só que o espiritual... eu não sei, não há palavra para expressar isso. Eu vos falo tudo. Vocês até nem entendem o que eu vos falo. Uns entendem, né? Depois de muito esforço. Quem é que já está a entender o que eu falo? No passado você não compreendeu. Cassandra, antes você não entendia, né? Aleluia. Já meteste a mão no lugar da enfermidade? Eu envio a minha palavra. A minha palavra te cura agora. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura. Enfermidade sai. Sabe por quê? Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Ele quem? Jesus. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele quem? Jesus. Receba. As dores aparecem, perturbação sai. E agora também você que está a interceder para alguém. Esse alguém também seja visitado. E seja curado. E seja liberto. Ouviste? Os sem fé ainda assim não entenderam. E vão continuar a dizer a minha mulher. Eu estou a dizer que a tua mulher receba o que você está a pedir. O teu filho receba, a teu marido, teu irmão, que você está a interceder. O meu Deus, em nome do seu filho Jesus, te conceda a petição que você está a lhe fazer. Ouviu, ô Remígio? Não é para pedir, é para receber. Infelizmente. É o pecado que faz isso. O pecado faz as pessoas sem percepção, sem entendimento, sem inteligência. Aleluia. Faz teste agora. Procura as dores. Aleluia. Oh, receba. Oh, reçoa. Mais uma semana começou. A última semana para começarmos o 5º ano. 7 anos estão determinados no cativeiro. Autoprisão. É aqui onde eu vou destruir o dragão. Aqui é onde eu vou resgatar as nações. Faz teste agora. Todos eram curados. E todos estão curados. Jesus é o mesmo ontem. E hoje também. E também amanhã. Aleluia. Glórias, estive com dores do dedo. Mas quando o Pai mandou a palavra, as dores sumiram. Dalmácia, mas quem? Manda o teu testemunho. Faz teste agora. Homem curado da dor nos pés. TikTok. Procura os caroços. Procura os quistos. As miomas. O sangramento já está estancada. Ou estancado. Já não tem mais hemorragia. Os fluidos, as dores, inflamação. O cego começa a ver. O surdo já está a ouvir. O mudo começa a falar. Manda o teu testemunho. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Estamos conectados no TikTok também. E os testemunhos estão a vir do TikTok. Em grande. Não é brincadeira, não. Gaspar, TikTok, caminhão lançado no inferno. Silvestre, a prostituta mãe pensou que eu era um idiota. Por isso, depois da 2ª hora, a madre morreu. Fala comigo. A madre tombou.
Leão pensou que eu poderia descer. Eu não desci. Eu subi. Não conseguiram me marcar o golo, sim. Eu que lhes marquei o golo. Tanta beleza encontro em ti. Nada melhor do que estar junto a ti. Quero para sempre te glorificar e adorar. Seu nome, Jesus, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu vim para o Brasil. Oi, Ivone, eu não sou emocionado, não. Ainda não terminei a guerra, vou vir no Brasil. Hã? Se onde havia milhões, não fui lá. Quanto mais no Brasil que tem gotas a chorar. Ivone, aí na África tinha milhões a me seguir. Ouviu? Milhões e milhões de africanos da fala inglesa e francês. E todos os dias estavam a clamar: passa aqui, ajuda-nos. Eu disse: eu sou vivo. Eu estou fazendo um grande trabalho aqui. Eu não posso vir aí. Senão o dragão vai escapar. Rosvan? Viu o que eu perguntei a brasileiro? Falei a brasileiro. Disse quanto que virás no Brasil. Se eu não fui lá, onde tinha milhões, onde aí só tem, nem milhares tem dezenas aí. Onde tinha milhões, cada mensagem minha postada, em menos de 24 horas tinha não sei quantos milhões de visualizações. E era um laço. França, ô Tavares, eu não fui na África onde tem milhões. Vou lá onde tem quê? Onde as gotas estão a pingar. Por que as gotas estão a pingar? Porque os montes estão de pé. E tem que derrubar todos eles. Eu acho que você que entrou agora, estás doente, seja curado, tá? E você que está a interceder por alguém que entrou agora, também este alguém seja curado. E liberto também. E receba a petição que estás a fazer. Maranata. Conheço Cristo Luiz, a Sanamã. Mas logo estaremos juntos no Zoom e no TikTok. Eu voltarei outra vez. Deus abençoe todos vocês. Meu mata-bruxo na loja dos turcos é terribilidade, né? Os ndoks da Turquia. Daqui a pouco voltarei aqui. Daqui a pouco nós voltamos. O tempo está cumprido e o reino se manifestou.